Começa agora o rádio documentário Alzheimer. Eles podem esquecer, nós não podemos. Uma produção das alunas do 3º ano de jornalismo da Unicesumar. Foi assim, muito difícil. Ela conversava com os mortos, ela via criancinhas andando pela casa, ela conversava com as criancinhas. Então, tinha dia que eu falava para ela assim: mãe, a pessoa já morreu, a avó já morreu, fulano já morreu. E ela: não, eu preciso muito fazer comida para eles, não posso deixar eles passar fome. Ficava muito nervoso, muito ciúmes, os ciúmes, nossa, batia a porta. Se a gente falava alguma coisa assim que contrariasse ele, ele faltava bater no hospital, ele queria levantar, ele levantava para ir fazer xixi, mas ele achava que estava. Ele procurava sim aonde fazer xixi, fazia no meio do quarto. A gente falta um dia no serviço na semana, fazer o quê? Tem problema, né? Vai ter que faltar. Ela, a gente sabe que ela tá bem cuidada, né? Porque tá um de nós aqui, a gente sabe que ninguém tá judiando dela, né? Uma doença sem cura que aos poucos vai se agravando e os sintomas se intensificando. A perda da memória, a desorientação e as dificuldades para executar tarefas diárias são as principais características da fase inicial do Alzheimer, doença responsável pela destruição das células cerebrais. De acordo com a Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, a cada 68 segundos, uma pessoa desenvolve a doença no mundo. No Brasil, estima-se que cerca de 1.200.000 convivem com a doença. Números que tendem a quadriplicar até 2050, por conta do aumento de idosos no país. Junto com os sintomas, o Alzheimer acarreta algo que é unânime: a dependência. E é aí que o papel da família é decisivo. Durante o cuidado, assim, eu fazia de tudo para não me sentir assim uma coitada, né? Porque se a gente se sentir coitada, a gente entra, a gente cai. Então eu fui levando, e eu nunca tive assim crise de depressão. Essa é a Maria Bischoff, que teve a difícil missão de cuidar de 3 pessoas com Alzheimer. Primeiro o pai, depois o marido e por último a mãe. O marido foi o caso mais delicado. Ele conviveu 10 anos com a doença. Chegou um momento em que não reconhecia mais as pessoas. Essa situação de perda de memória rotineiramente foi retratada no cinema, no filme Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler e Drew Barrymore. Na história, a personagem se esquecia de tudo o que tinha vivido com o parceiro. E ele, toda manhã, precisava contar a história de vida dos dois para ela. Dona Maria também tinha que conviver com o esquecimento do marido dela todos os dias. Ele não me reconhecia, mas ele vinha perguntar: o que você está fazendo aqui? De onde você veio? Daí eu falava, eu conversava com ele, falava a história toda, várias vezes por dia, talvez. E ele falava assim: ai, obrigada, você tirou um peso das minhas costas, porque, né, ficava aliviado, porque ele não sabia que estava mexendo com gente estranha, né, para ele estava estranho. Daí, quando eu falava, ele se sentia em casa. E depois, com o tempo, assim, foi passando, daí ele não me reconhecia, fazia: arruma a mala amanhã, arruma suas coisas, amanhã não quero mais você aqui, porque me achava estranha, né? Era triste, né? Se para quem tem a doença, Alzheimer é sinônimo de esquecimento, para quem cuida é sinônimo de repetitividade. Esse sintoma é característica da fase intermediária da doença. O neurologista Mauro Pedro da Cunha aponta que isso é causado pela falta de flexibilidade do cérebro. A doença de Alzheimer, ele tem 2 características muito interessantes. Ele fica inflexível e, como ele esquece da inflexibilidade dele, ele fica extremamente repetitivo. Então ele começa a perguntar para você: vem cá, que horas é a consulta lá com o doutor? Aí você diz: às 2 horas da tarde. Passa-se meia hora, ele chega para você e diz assim: mas e o doutor lá, que horas é? Ah, papai já falei, é 2 horas da tarde. E assim ele fica perguntando. Primeiro porque ele esqueceu de que ele tinha já perguntado uma vez, então ele pergunta várias vezes. E segundo, ele não teve a flexibilidade mental de dizer: bom, a minha filha que marcou a consulta, ela que me leve, eu não tenho que me preocupar que dia é, que horas é, e como é que eu vou para lá, se eu vou de carro. E ele não, ele fica: mas nós vamos para lá de quê? E o carro está aí fora, aí vai dar certo. Quer dizer, ele
perde essa capacidade de raciocínio. Pesquisas que abordam o papel do cuidador indicam que essa repetição constante causa estresse na pessoa que convive com o doente. De acordo com o coordenador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Norberto Anísio Ferreira Frota, muitas vezes o familiar cuidador não compreende que essa repetição é um sintoma do Alzheimer. O estresse do cuidador é algo muito frequente nos pacientes com doença de Alzheimer, principalmente quando existem alterações de comportamento. Então você tem um estresse primeiro porque é aquela pessoa, principalmente quando é o cônjuge, que planejou uma fase da vida com aquele paciente, aqueles sonhos não serão concretizados. Depois tem o próprio estresse do paciente, fica mais repetitivo, ele passa a perguntar a mesma coisa mais de uma vez, assim como principalmente quando tem mudanças comportamentais. A gente percebe que muitas vezes, quando o cuidador ele não tem noção de que aquele comportamento é da doença e acha que é algo mais o paciente está implicando, ele passa a ficar com mais raiva e tenta contestar ou tenta bater de frente. E essa atitude de querer contestar, de querer bater de frente com o paciente é o pior. Porque o paciente não tem noção do seu déficit e acaba também levando a um clima de estresse que só pode piorar. Essa rotina exaustiva faz parte do dia a dia de Lucenir Silva Pereira. Ela cuida da mãe, Livina Moraes Silva, de 72 anos, que descobriu o Alzheimer há 5 anos. Lucenir revela que paciência é fundamental, mas que é difícil em alguns momentos não perder a calma. Cheguei a perder a paciência os dias que ela tá assim, porque ela é assim, tem dias que ela tá com a cabeça boa, aí ela te agride. Então às vezes você perde a paciência. Não devolve para ela, mas você perde a paciência, daí você conta até 10 e passa batida. As pessoas com doença de Alzheimer podem passar a se comportar de maneira incomum. Geralmente, as famílias não costumam de imediato associar essas mudanças aos sintomas da doença. Muitas vezes a confundem com velhice ou caduquice. Com a mãe de Lucenir foi assim. Ela passou a agir de maneira diferente de outros anos, mas a família demorou um pouco para tomar uma atitude. E ela começou a ter um comportamento assim, gostar de coisas que ela não gostava, fazer coisas que ela não fazia. Usar roupas que chamassem atenção. Ela começou a ir para baile, coisa que ela não fazia. E a gente começou a achar assim, muito estranho o comportamento dela. Aí até o dia que chegou, meu pai falou para nós assim, olha, essa situação não dá. Porque a gente marcava um almoço em família, ela não queria participar porque tinha a hora dela ir para o baile. A gente chamou a atenção dela, ela não ligava. Até que chegou um dia que a minha irmã falou assim, mãe, eu vou levar a senhora no médico. Se a senhora não estiver com nenhum problema na cabeça, nós vamos ter que ter uma conversa séria. No início, o diagnóstico do Alzheimer é apenas clínico, ou seja, por meio de testes de memória, de cálculos, escrita, compreensão e raciocínio. Já nas fases intermediária e avançada, uma tomografia ou um eletro mostram o cérebro atrofiado, constatando junto com os sintomas a doença. Quando confirmado pelo médico, o resultado ocorre um processo delicado, revelar ou não o diagnóstico ao paciente. No geral, o especialista deixa que a família tome a decisão. A Associação Brasileira de Alzheimer, ABRAS, afirma que a revelação do diagnóstico depende muito do contexto familiar. Cada caso deve ser avaliado individualmente. A revelação pode ser positiva, quando a pessoa que tem Alzheimer ainda é consciente e pode ter a chance de planejar o futuro. No entanto, pode trazer graves consequências, como a depressão, como explica o coordenador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Norberto Anísio Ferreira Frota, e também o geriatra Antônio Carlos da Silva. Sobre a revelação ou não um diagnóstico, não existe um consenso. Nossa população mais latina, a gente tem o costume às vezes de esconder esse diagnóstico. Lá na população anglo-saxã é mais comum eles falarem diagnóstico para o paciente, inclusive nas fases mais leves. Tem esse benefício de falar para o paciente poder planejar o seu futuro, saber quem vai ser seu cuidador, coisas que desejam não ser feitas com ele. Mas a gente sabe que a revelação diagnóstica pode também levar a um quadro depressivo. Então não tem-se um consenso em si. É interessante que muitos médicos acabam optando por não falar para o paciente, falar só para os familiares que ele tem a patologia, até para o familiar mesmo que pede, com medo. Mas esses mesmos médicos, quando foram perguntados, eles gostariam de saber que teriam a doença. Então não existe um consenso. A primeira dificuldade, a gente começa na
palavra. A palavra demência de Alzheimer. Quando você ouve a palavra demência, dá um certo medo, né? Demência dá a impressão de louco. A gente confunde demência com psicose, por exemplo, que é da psiquiatria. Demência é uma palavra que vem do grego, que significa sem mente, sem memória. Não tem nada a ver com psicose. Então, quando a gente faz o diagnóstico e fala para a família assusta demais. A família fica muito abalada. E isso, às vezes, pode até ter um impacto negativo na doença. Um impacto muito negativo do curso da doença. Independentemente da revelação do diagnóstico da doença ao paciente, é preciso que a família procure orientação médica. Saber mais sobre o Alzheimer, buscar compreender os sintomas é essencial para se antecipar aos acontecimentos previstos. Segundo a presidente da Associação Brasileira de Alzheimer da Regional do Paraná, Cláudia Hernandes, a principal atitude a ser tomada pela família é o apoio. Primeiramente, não se apavorar, buscar informações e orientações, conversar profundamente com o médico e com os profissionais da equipe desse médico dentro da necessidade que o idoso tiver, buscar sanar todas as dúvidas, buscar apoio, se reorganizar e, principalmente, respeitar profundamente esse momento do idoso que acabou de receber um diagnóstico difícil e irreversível. Apoiá-lo em todo momento e em nenhum momento incapacitá-lo. Acompanhar esse idoso, capacitando-o, fortalecendo, e respeitando-o muito. O geriatra Antônio Carlos da Silva expõe que buscar entender a doença é importante não só para saber lidar com o familiar que tem Alzheimer, mas também para não prejudicar a própria saúde. Quando a gente faz o primeiro diagnóstico da doença de Alzheimer, eu sempre converso com toda a família e digo o seguinte: em primeiro lugar, vocês estão preparados para ficar todos doentes, porque é uma doença sistêmica, ela adoece a família toda. Por isso que é de grande importância estudar a doença, compreender a doença. Uma das consequências desse convívio com o doente é o isolamento. A assistente social Maria Cristina Cunha, que desenvolve pesquisas na área da família cuidadora de idosos, conta que muitas vezes o cuidador se prende em casa junto com o doente, por conta das dificuldades emocionais e financeiras. Porque às vezes há uma tendência muito grande, por conta das N dificuldades e barreiras, inclusive financeiras, materiais, vai havendo uma tendência do isolamento. E isola tanto a pessoa que é portadora de Alzheimer, como o cuidador. Eles se isolam em casa. Então imagina o quanto que isso é doentio. Porque ele acaba aqui adoecendo também. A gente sempre fala, o cuidador que não tem autocuidados, ele fica adoecido. Todo dia, se ele não muda a rotina, se todo dia aquilo se torna mecanizado, acordar, dar café, dar banho, dar lanche, dar medicação, dar almoço, aquilo o tempo todo, e ainda mais pela característica do Alzheimer, a pessoa que tem Alzheimer, é aquilo, pode ter imprevistos toda hora. Pesquisas sobre cuidadores de idosos com Alzheimer são recentes. A primeira surgiu em 1980. No Brasil, esses estudos são bastante escassos. No artigo O Impacto da Doença de Alzheimer no Cuidador, o Dr. Amer Cavalheiro Randam faz um levantamento das principais bibliografias sobre o assunto. Em média, os cuidadores gastam 60 horas por semana com os cuidados, desde a higiene pessoal, a alimentação e o banho. O doutor explica que, atualmente, não existe um mecanismo de medida do impacto na vida do cuidador, mas existem estudos em desenvolvimento. Eu tenho orientado, no programa de pós-graduação, mestrado em psicologia aqui da UFPR, vários alunos que procuram desenvolver instrumentos para medir esse impacto na vida do cuidador, desse lidar com a doença de Alzheimer, né? Esses instrumentos são escalas, entrevistas, porque até então o que nós temos é uma percepção desse impacto, mas de uma maneira muito subjetiva, né? Através daquela observação, através do relato que a própria pessoa nos faz. E nós precisamos medir esse impacto de uma forma mais objetiva, até mesmo para a gente compreender melhor essa vivência do cuidador. No artigo, ele destaca que a maioria dos cuidadores são mulheres com idades entre 50 a 65 anos. A maioria dos cuidadores são do sexo feminino, especialmente esposas e filhas de pacientes. Essa característica é um fator cultural. Os cuidadores informais, eles são os familiares próximos. A maioria dos cuidadores informais são do sexo feminino. Geralmente são a esposa ou a filha que
assume essa responsabilidade. Isso é um viés cultural, né? Geralmente um homem assume outras atribuições e acaba não sendo responsável pelo cuidado, pelo dia a dia, porque envolve uma dedicação, um esforço diário da pessoa. E isso geralmente é atribuído à nossa sociedade à pessoa do sexo feminino. Na maioria das vezes, o cuidador e a família precisam reorganizar toda a rotina, desde o café da manhã até o jantar. Isso porque a doença é progressiva e o paciente perde gradualmente a autonomia, ficando mais dependente a cada fase. Não é dependente só para comer, pôr a comida na boca, do resto ela é. A gente tem que dar banho, vestir a roupa. Eu tento fazer assim, eu arrumo tudo e deixo agora ela, porque o médico falou que a gente tem que deixar ela se esforçando, para não acabar de uma vez, né? A gente coloca comida no prato para ela, porque ela não... A comer com a mão, agora ela come, sabe? Ela não chegou a não comer com a mão, né? A gente tem que pôr na boca dela. Mas ela não sai, se a gente tem que levar. É calçado, para você calçar, você não pode colocar um calçado que tem que abotoar, porque você tem que abotoar para ela. Mas teve a fase dela nem saber, você tem que calçar o chinelinho de dedo nela. O relato é da dona Lucenir Silva Pereira, que cuida da mãe que está com Alzheimer. Ela também conta que, além dos cuidados básicos, teve uma época em que era preciso ficar 24 horas ao lado da mãe, por conta das atitudes irracionais que ela tomava. Por assim, 4 meses, muito difícil mesmo. Dela não comer, dela não dormir, ela gritava, sabe? Dela querer subir nas árvores, ela chegava até a machucar, que ela ficava aqui, e a cama que ela dormia, assim, a cabeceira, né? Tinha uns buracos, ela enfiava as pernas 2 vezes, assim, ela queria subir nas árvores, né? Aí teve uma hora que eu vim tomar água, ela tinha entrado dentro do guarda-roupa da minha filha. Há 4 anos e meio, a vida de Ivana Aparecida mudou. Ela passou a cuidar sozinha da mãe, Conceição Aparecida de Freitas, de 90 anos, que desenvolveu a doença de Alzheimer. Ivana revela que é difícil ter que acompanhar a mãe em tempo integral. Muitas das atividades diárias dela tiveram que ser deixadas de lado. Sair de fim de semana, por exemplo, nem pensar, só se levar a mãe junto. É difícil por quê? Porque você deixa de viver a sua vida para viver a vida dela. Que nem eu vou no almoço, eu tenho que levar ela. Se eu vou num churrasco, eu tenho que levar ela. Mas, por exemplo, eu sou separada, eu não posso ir num baile, eu não posso sair sozinha com as amigas, eu não posso nada. Por quê? Porque se eu deixar ela para posar na casa dos outros, ela dá trabalho, porque ela fala assim, cadê a filha? A filha não vai voltar? Ela sente como eu, uma criança. Ela me sente como uma criança, então ela fica achando que vai acontecer alguma coisa comigo, que já tá tarde, aí ela quer que eu volte pra casa, ela fica, mas ela não vai voltar logo? Aí ela acaba atrapalhando a pessoa que tá cuidando dela. Eu saio com ela, a gente vai almoçar, eu converso o dia inteiro com as minhas amigas lá, e ela também fica lá sentada, conversando com a mãe da mais amiga. Aí outra hora, que a gente foi numa festa, a minha amiga fez uma festa eletrônica na casa dela, tava cheio de jovens, e tinha gente um pouco de idade também. Aí ela adorou, amor. Ela sentou no sofá e ficou ouvindo a música. E ela disse que tá, porque era bem alto, então ela escutou. E ela disse que adorou. Frente a esse cenário, a Associação Brasileira de Alzheimer expõe que deixar somente um familiar fazendo o papel de cuidador é sobrecarregá-lo ao extremo, porque ele passa a viver em função do doente. Por isso, quando possível, é importante fazer a redistribuição de papéis com toda a família. Com a Maria Bischoff foi assim. Ela, os 5 irmãos e os familiares passaram a se revezar quando a situação da mãe começou a se agravar. Dela eu cuidei sozinha, assim, até ela começar a ir para o hospital. Daí eu não aguentei, daí eu pedi socorro, daí os meus irmãos fizeram um mutirão. Então ficava 2 de dia e 2 de noite. Mas daí não foi os meus irmãos próprios que ajudavam, eles também ajudavam, mas os meus sobrinhos, né, os netos, então tem bastante, né? Então fazia assim, no hospital também, ficava um de dia e um de noite, senão eu não aguentava, né? A assistente social Maria Cristina Cunha explica que a divisão de tarefas entre a família é fundamental para diminuir o sofrimento e a sobrecarga do cuidador. A dedicação e o esforço diário precisam ser divididos, porque o paciente, na maioria das vezes, necessita de um acompanhamento em tempo integral. Imagina, né? A pessoa, ela esquece que se alimentou, você acabou 5 minutos, você deu a alimentação. Daqui a 5 minutos ele vai dizer assim, estou com fome, você não me deu o que comer. Agora imagine isso acontecendo com
frequência. Imagina à noite ele não dormir, porque ele não entende que é dia, que é noite, e ele começa a falar, né? Ele começa a andar pela casa, ele pode se machucar, pode ir no fogão. Então, é vigilância 24 horas. E geralmente, na família, pode ter tido 6 filhos, às vezes recai sobre um a responsabilidade. Por isso que é o desgaste. Quando, na verdade, a família também deveria se juntar, ter essa organização de, então, faz um rodízio. Então, hoje quem vai dar o bano, ou semanalmente, então o filho A vai dar o bano, o outro vai passar a noite. O geriatra Antônio Carlos da Silva aponta que uma pessoa que tem Alzheimer e convive com uma família que o compreende e sabe lidar emocionalmente com a situação, com certeza terá uma trajetória muito mais tranquila no decorrer da doença. A união da família, eu sempre digo no consultório assim, 60% a 70% é família. Se eu pudesse indicar um grande medicamento para a doença de Alzheimer, é família. Então a família, quando está com harmonia, a família unida, o impacto no doente é visível. Se você acompanhar 2 doentes que na mesma fase, uma família é mais desleixada, a outra família é mais cuidadora, a família cuidadora ele vai ter uma trajetória muito mais tranquila. Fernando Aguzoli, de 22 anos, percebeu que a avó Lourdes precisava de atenção e carinho. Em 2008, ela foi diagnosticada com Alzheimer e passou a ter lapsos de memória e chegou num ponto em que não conseguia mais realizar sozinha tarefas diárias comuns. Foi aí que Fernando trancou a faculdade, largou o emprego e as festas com os amigos, para se dedicar em tempo quase integral à avó. E voltei realmente à pessoa que eu amava, que era minha avó e precisava de mim. Via que a demanda era muita e que eu queria passar mais tempo com a minha avó, queria aproveitá-la mais. E uma certa manhã eu resolvi que eu trancaria a faculdade, avisei meus pais. Eles de início não gostaram muito, mas entenderam a minha decisão. E logo depois também saí da empresa e disse que eu me voltaria realmente avó e seria pai pelo tempo que fosse necessário. Infelizmente ou felizmente, a minha avó, ela ficou mais 1 ano com a doença e ela veio a se despedir antes de entrar na última fase da doença, que eu acho que seria a mais cruel para ela, tenho certeza. Os dias que passou com a avó foram expostos nas redes sociais por meio de fotos e vídeos. Mais tarde, as aventuras se transformaram em páginas de um livro. Quem eu, uma avó, um neto, uma lição de vida, retrata as experiências de Fernando com a dona Lourdes, além de trazer esclarecimentos por meio de fontes como psicólogos e médicos. Eu criei uma página no Facebook chamada Vovó Nilva, que ainda existe, para compartilhar o nosso cotidiano com os meus amigos que não aprovavam aquela decisão de trancar a faculdade. Então eu mostrava para eles que eu não estava deprimido em casa com a minha avó, mas que nós estávamos nos divertindo e vivendo uma aventura. E era isso que eu queria compartilhar com o mundo. E quando eu vi que deu certo na nossa casa e que o bom humor foi um grande aliado, eu quis realmente compartilhar com os outros para que essas pessoas pudessem utilizar o bom humor nas suas casas e se livrar desse sofrimento que é carregar a doença de Alzheimer e viver a velhice enquanto jovem. Então, porque o familiar ele vive a velhice, o familiar vive de fato, antes mesmo de chegar lá. A ideia de escrever o livro surgiu justamente das pessoas que nos acompanhavam no Facebook e elas pediram para que a gente escrevesse, que a gente publicasse com uma publicação física, né, todas as histórias que nós compartilhávamos no Facebook. Deu certo, foi uma experiência incrível. Começamos a escrever juntos, a 4 mãos. Tive que terminar sozinho, com a ausência da minha avó, no mundo físico. Mas é uma homenagem que eu tenho a ela e é uma última obra que nós compartilhamos. Fico muito feliz com essa vitória que nós tivemos. A dona Rosalina Pastor, de 92 anos, descobriu Alzheimer há 5 anos. Ela já não se recorda dos familiares, como é possível perceber na conversa que ela tem com a filha Conceição. Quem sou eu? É você? Quem sou eu? Eu sou sua filha? É. Eu sou sua filha? Você é sua filha? Eu sou a sua filha? Então. Como é meu nome? Como é teu nome? Eu esqueci. Conceição. Felizmente, a dona Rosalina tem 6 filhos e todos também sempre colaboram nos cuidados. Eles decidiram readaptar a rotina de vida para cuidar da mãe. Cada dia da semana, um filho é responsável pelos cuidados. Todos eles trabalham, mas tiveram que fazer um acordo com o patrão para que no dia combinado pudessem faltar no serviço. Uma das filhas, Conceição Barros, de 67 anos, conta que foi necessário fazer essa divisão de tarefas porque a experiência anterior com cuidadores profissionais não deu muito certo. Uma pessoa para cuidar dela, você nunca sabe como que a pessoa vai cuidar, né? Eu, por exemplo, a gente tinha uma pessoa que cuidava dela uns tempinhos atrás aí, e aí eu vim aqui, às vezes, essa mulher estava aqui sentada na internet, ela trazia o notebook dela,
ficava aqui. Então, essas coisas que eu não gostava. Eu falei, pra que isso, né? Ela fazia o basiquinho dos básicos e depois ela ficava aqui. Em vez de ficar lá conversando com ela, ou jogando, ou levando ela pra andar até ali, né? Ela tá trabalhando pra cuidar, então ela tem que cuidar, não é? Existem 2 tipos de cuidadores, os formais e os informais. O primeiro são os especializados, já os informais são os cuidadores familiares. Em relação aos cuidados profissionais, muitas famílias, mesmo tendo condição financeira, têm receio de contratar por conta da própria doença, que deixa o paciente muito instável. Por isso, a assistente social Maria Cristina Cunha explica que é preciso que o profissional deva saber pelo menos o básico sobre a doença. Tem que ter um mínimo de conhecimento a respeito da doença. Tem que ter, porque é tudo muito instável, né? Uma hora ele está no comportamento, uma hora ele tem lembranças do aqui e do agora, no mesmo instante ele se remete ao passado, à infância, a antepassados dele, como se ele estivesse vivenciando, né, aquele estágio da vida dele. Então, é muito, se move as circunstâncias toda hora de como que ele está, inclusive, emocionalmente. E podem, inclusive, ter reações muito agressivas. Então, é uma pessoa, como cuidador, que é contratado para essa finalidade, tem que ter o mínimo de preparo e de conhecimento, sim. Uma alternativa é fazer um curso de cuidadores de idosos. Isso possibilita que o familiar cuidador saiba lidar melhor com as situações, por meio de conhecimento técnico. Em Maringá, algumas instituições oferecem esporadicamente o curso de forma gratuita. Outra opção são as casas de apoio, na qual profissionais qualificados fazem o papel do cuidador. A Mirna Laveschi é dona da primeira casa de apoio que surgiu em Maringá. Foi fundada em 1987. A ideia surgiu depois que ela perdeu a mãe que tinha Alzheimer. Na época, nem existia nomenclatura para esse tipo de negócio. Até foi qualificado como pensionato. E há 12 anos, a casa de apoio é especializada em mulheres com Alzheimer. Está fazendo 28 anos que eu tenho essa casa. Com toda a dificuldade, para o consenso, para a atitude, para os familiares aceitarem. E nesses anos todos, teve homem, teve mulher, teve gente lúcida ou não. Mas aí, há uns 12 anos atrás, eu resolvi ser especializada só em mulheres com Alzheimer. Eu só tenho 10 leitos. A família põe aqui porque não aguenta o mau humor, agressão, agressividade, essa coisa. Um estudo do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA, divulgado em 2011, revelou que o Brasil tinha em funcionamento na época 3.548 asilos e somente 218 desses eram públicos. Frente a isso, o geriatra Antônio Carlos da Silva expõe que a maioria das famílias que levam o paciente com Alzheimer em consultório público não tem condições de colocar o paciente em uma casa de apoio por conta das questões financeiras. A gente tem, na verdade, 2 realidades, né? A gente tem a realidade do consultório, né? Porque a gente tem um desnível socioeconômico grande. A gente tem a realidade do consultório particular e a realidade do consultório público. O consultório público normalmente fica com a família e em 70% a 80% dos casos tem problema. E problemas sérios, porque todo mundo precisa trabalhar. Às vezes o idoso fica sozinho em casa, tem que estar escondendo o medicamento, porque ele pensa que não tomou e já tomou, ele toma de novo. Ou então ele acha que tomou e acaba não tomando. E tem todos os perigos de alguém com essa doença ficar sozinho, né? Agora, no consultório particular já não. Normalmente a grande maioria tem seu cuidador, os filhos revezam, existe uma harmonia melhor na família, porque a gente tem que ver que isso demanda gasto financeiro, né? Até um cuidador hoje é um empregado que trabalha de manhã e de noite e tem um custo muito alto. Como o cenário mostra que a maioria das pessoas cuidam em casa dos pacientes com Alzheimer, os especialistas afirmam que é preciso que esse cuidador tenha um acompanhamento psicológico. O impacto emocional é muito forte, mas se bem amparados, podem aprender a conviver com a pessoa com Alzheimer com qualidade e serenidade.
que a gente observa no acompanhamento dos familiares que a grande dificuldade é a falta de suporte. Então eu costumo até falar, cuidador do outro, cuidador de si mesmo. Nesse sentido que compete aos familiares os cuidados por uma pessoa que está com Alzheimer, é que se sente a necessidade de ter um apoio psicológico. O papel de cuidador, ele fica muito fragilizado. Imagina você de repente saber que teu pai, tua mãe está com Alzheimer e você não sabe como lidar. Toda hora que se remete ao cuidado e saber que de repente você não representa todo aquele vínculo que você teve até então, não tem mais aquela representatividade para o outro, mas você o enxerga, você o vê como pai, como mãe, que é o melhor do seu bem-estar, mas o cuidado cotidiano, a rotina que se estabelece de medicações, de atenção o tempo todo, porque numa situação dessa, quantos casos nós ficamos sabendo de idosos que acabam até se perdendo, sai de casa e se não tiver alguém ali meio que vigilante, ele pode ir para a rua e se perder, porque ele perde totalmente a referência dele, né, daquela existência que ele está naquele momento. Então é uma crise existencial, na verdade, muito grande para o cuidador. Uma das opções é buscar ajuda em grupos de apoio. A Associação Brasileira de Alzheimer, a ABRAS, é pioneira na assistência a familiares de pessoas com doença de Alzheimer e outras demências. Há mais de 20 anos, a associação oferece apoio e contribui para a superação de dificuldades, desde o diagnóstico até os momentos mais avançados da doença. Em cada estado há uma regional da ABRAS, na qual esse grupo de apoio é oferecido a qualquer pessoa que necessite de ajuda. Reuniões, compartilhamento de experiência com outras famílias, palestras com profissionais fazem parte das ações realizadas pela ABRAS. Segundo a presidente da ABRAS da Regional do Paraná, Cláudia Hernandes, o principal objetivo é informar, orientar e capacitar as famílias sobre a doença. O grupo de apoio psicológico com trocas de experiência, ele foca mais no dia a dia de cada família. Como manejar o idoso com a doença, como trabalhar com as emoções, com as situações e todo o sistema relacional do idoso acometido pela doença de Alzheimer e seus familiares e sua rede social. Tudo é muito voltado a uma adaptação, uma nova forma de se viver a vida, aonde o foco é o idoso com a doença de Alzheimer. A palestra informativa, ela traz informações de toda a questão técnica, diagnóstica, como proceder, o que a literatura nos fornece. E ela é ministrada por vários profissionais que atuam com pessoas idosas e têm o domínio sobre a temática das demências. Então, médicos, geriatras, neurologistas, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, psicólogos, enfermeiros. Então, são profissionais que estão diretamente atuando em academias e no atendimento a pessoas com demência e, claro, doença de Alzheimer. De acordo com especialistas, o grupo de apoio realmente é uma ferramenta muito importante para quem cuida de uma pessoa com Alzheimer. Essa interação oferece diversos benefícios, como o acesso sobre informações atualizadas referente à doença e ao tratamento, favorece a aceitação da situação, proporciona mais qualidade de vida ao cuidador, desenvolve um enfrentamento mais positivo e contribui para melhorar a interação com o doente. Aqui em Maringá, infelizmente, esse grupo de apoio não existe. Vários especialistas entrevistados afirmam que faltam políticas públicas que deem suporte para as pessoas com Alzheimer e seus cuidadores. Como argumento, o geriatra Antônio Carlos da Silva e a assistente social Maria Cristina Cunha. O mundo ideal seria que a gente tivesse uma associação. Aqui em Maringá já cabe isso, tem muito doente com Alzheimer, tem muita família sofrendo com isso. E a gente deveria ter também uma equipe de cuidado paliativo. A gente deveria ter uma equipe montada e formada visando somente cuidado paliativo. Aí o doente de Alzheimer iria entrar nessa equipe, que consta com médico, fisioterapeuta, nutricionista, uma pessoa ecumênica, um padre, um pastor, um psicólogo. Então essa equipe vai atender a família e vai cuidar do doente, esquecendo um pouquinho da doença.
O impacto é muito grande, então por isso que precisa de uma rede de atendimento, e aí eu chamo a responsabilidade das políticas públicas, porque nós temos um Estatuto do Idoso, nós temos a PNI, que é a Política Nacional do Idoso, nós temos a política de saúde do idoso, mas do cuidado, da atenção, do atendimento, de suporte para o cuidador, das famílias que têm idosos com Alzheimer, não existe aqui em Maringá. Quem também concorda que existem faltas de políticas públicas é a neuropsicóloga Mônica Fritzen e o coordenador do Departamento Científico de Neurologia Cognitiva e do Envelhecimento da Academia Brasileira de Neurologia, Dr. Norberto Anísio Ferreira Frota. Como não temos essa associação aqui em Maringá, nada aqui próximo, então eu vejo que é uma peregrinação das famílias. Elas vão de profissional em profissional. Vai no psicólogo, vai no neurologista, aí não deu certo, troca e vai. E fica buscando ajuda, tá? Fica buscando ajuda muitas vezes até em igreja, pra ver se tem alguém que ajuda no cuidado. Fica buscando. Porém, eles não têm uma orientação, de fato, como fazer. Infelizmente, os programas do governo para tratamento da doença de Alzheimer, eles focam muito na parte farmacológica e só essa, mas o principal que nós temos falta é que o suporte necessário, depois de acompanhamento psicológico, com neuropsicólogas ou também de fisioterapia, de fonoaudiólogo, terapeuta ocupacional, esse não existe no programa do governo disponibilidade para isso. Então focou-se muito mais em remédio e o paciente e os familiares precisam de muito mais suporte do que só farmacológico. Então alguns serviços disponibilizam, mas porque tem um enfoque de pesquisa, mas que na programação do governo não contempla isso, somente a disponibilidade é uma coisa que eu acho que deve ser revista para melhor tratar tanto os pacientes como os familiares. Diante da falta de apoio psicológico e de todas as dificuldades enfrentadas pelos cuidadores, a maioria deles buscam forças no sentimento, no amor, e alcançam a força de vontade para cuidar de alguém que um dia também já cuidou deles, como fez o Fernando Aguzoli. Deu atenção e carinho para a avó Lourdes. Os momentos mais felizes eu tenho do início ao fim da doença. Mesmo os momentos ruins compõem esses momentos felizes, porque não existe felicidade maior do que poder fazer parte de todos os momentos, inclusive dos momentos difíceis. Porque há sempre aquele familiar que acaba se ausentando por medo do que vai acontecer, por não achar-se suficiente ou simplesmente por não querer fazer parte. E eu acho que os momentos difíceis também compõem esses momentos felizes, justamente por termos feito parte. Você acabou de ouvir o radiodocumentário Alzheimer. Eles podem esquecer, nós não podemos. Uma produção das alunas do 3º ano de jornalismo da Unicesumar. Ana Paula Candelório, Maria Isabel Correia, Daniela Parcutz e Nailena Fayan. Orientação do professor Vinícius Dorni.